Olá, que alegria da sua companhia comigo, Alex Gutierrez, o programa Quanto Eu Sou, o Poder dos Cristais. Se prepara porque hoje eu vou estar trazendo a dica de um cristal. Para alguns vai gerar polêmica, porque é um nome um tanto sugestivo. Eu espero que não gere gatilhos, mas mesmo se gerar, fique tranquila porque as dicas que eu vou dar vai superar qualquer medo, qualquer asco e tá tudo certo. O cristal que eu vou trazer hoje, ele contém silicato de magnésio hidratado, cromo, ferro, níquel. E por que eu sempre trago essas informações para você também, né? Da composição de cada um dos cristais. Você já percebeu que eu gosto de estar trazendo essa informação aqui? Sabe por quê? Nosso corpo, ele é uma tabela periódica ambulante. Então, todas as vezes que a gente fica sabendo a composição de cada cristal, para quem gosta, claro, né? Se a pessoa é curiosa que nem eu, vai atrás mesmo e vai saber. É maravilhoso porque o nosso campo vibracional se conecta com esses minerais de alguma forma. Então, existe ali esse cruzamento energético, químico, bioquímico, fazendo com que os cristais, nesses minerais, possam trabalhar dentro dos nossos minerais contidos no corpo. Então é bacana quando a gente fica sabendo a composição deles para tirar os benefícios daquilo que eu preciso, tá? Hoje o cristal que eu vou estar falando é sobre isso. Esse cristal que eu estou trazendo hoje, ele chama-se serpentinita. Sabe por que ele recebeu esse nome? Na hora da formação, porque ele é uma rocha, e na hora da composição ali com o agrupar desses outros minerais que eu acabei de mencionar, existe um processo onde a água ela foi ali introduzida que recebe o nome de serpentinização. Para que você entenda do que eu estou falando, assim, se você criar uma imagem mental agora, você que toma um chopinho geladinho, sabe que para esse chopinho sair trincando de gelado no seu copo, ele vai lá no barril passar por dentro de uma serpentina, não é assim? É mais ou menos isso que aconteceu então com o processo dessa água na formação desse cristal. E também por conta da textura, o cristal ele recebe essa coloração, ele recebe a textura de... Calma, não é a textura de cobra, fique tranquilo, tá? Mas principalmente, sim, por conta de temperatura, algumas questões, ele vai receber esse nome, né? Nessa serpentinização. E esse cristal, ele traz tantos benefícios, que nem eu falei, eu tenho certeza que as dicas que eu vou te trazer com este cristal hoje vai eliminar qualquer coisa, qualquer ranço que a pessoa às vezes tem com cobra, com réptil, com serpente, né? Aliás, uma outra informação aqui, toda cobra é serpente, muita gente não sabe, né? Só na Índia que tem uma diferença. Na Índia todos são serpentes mesmo, só uma cobra que é chamada de cobra mesmo. E você deve saber qual é que eu tô falando, né? A naja. A naja, quando ela abre aquele capelo, por isso que ela é a única que é chamada de cobra, tá? Ficou um adendo aí, eu já te falei, negócio, eu sou curiosa com essas coisas, então acho que é importante para alguém aí também. Então, a formação da serpentinita, que é o cristal de hoje, ele vai trazer justamente esses benefícios que eu vou te falar. A coloração, a composição, inclusive dá uma olhada na imagem aí que você vai ver que existem vários tipos de coloração de serpentinita, como você pode ver aí, né? E ele é um cristal que ele também trabalha com a natureza, ele te ajuda no aterramento, ele te ajuda com essa conexão com a sabedoria elementar da Mãe Gaia, vai ajudar também você no sistema nervoso, ajudar principalmente nessas questões de acalmar, apaziguar o seu estresse, né? Porque ele é um cristal que ele está associado com a cura, com o equilíbrio, com a transformação, tá? E aí, se você dá uma olhadinha no cristal que eu trouxe para mim, na própria serpentinite, você vai estar diferente da imagem, ó. Dá um foco aqui, você vai ver que a minha já está um pouquinho diferente, por ser rolada, né?
mas ela também trabalha nesses mesmos processos. Tá vendo que ela tem até umas manchas um pouquinho mais diferentes, né? Ele relembra mesmo, né? A pele de uma serpente, uma pele de uma cobra, né? Por conta dos veios, dos desenhos. Cadê a câmera aqui? Toda vez eu falo, né? Que eu vou acertar um dia e dá certo. Quase meio ano de programa e dá certo. Então é um cristal que ele vai ajudar você nessa questão de, principalmente agressividade. Mas aí se você falar assim, como que é agressividade? Porque cobra geralmente é agressiva, né? Cobra não é agressiva, ela só vai atacar por duas situações. A primeira delas, quando ela precisa caçar, quando ela precisa se alimentar. Então ela só vai dar o bote, ela vai ali quando ela precisa se alimentar. E a segunda vez que ela vai realmente atacar é quando ela está se sentindo ameaçada. Então fica lá cutucando a cobra para ver como é que vai ser, né? Lógico que ela vai atacar. Mas se você estiver dentro de um ambiente onde você não é uma ameaça, não há por que você temer a cobra ou a serpente, né? Como você quiser chamar. Então, por isso que ele é um cristal que, sim, está associado com essas questões de mais tranquilidade, de paz. Então, vai tirar essa agressividade. Sabe quando a gente está muito irritada, aquelas, né, as mulheres naqueles meses, sabe como é que é, né? Fica aquela irritabilidade. Esse cristal ajuda bastante. Outra função que a serpentinita tem também, se a gente for falar mais para o lado espiritual e energético, ele também trabalha bastante os alinhamentos dos chakras, principalmente desbloqueando a energia vital. Para quem já sabe do que eu vou falar, né, que é a Kundalini ou Kundalini, dependendo como que a pessoa gosta de chamar, esse cristal ele ajuda o despertar dessa Kundalini de uma forma mais tranquila. Para quem não sabe o que eu estou falando, a Kundalini, ela foi representada, por assim dizer, a nossa energia vital, né? É como se fosse uma serpente, né? Uma cobra enrolada embaixo da nossa base de coluna. E aí, quando a gente desperta essa energia, é como se nós acordássemos, despertássemos essa serpente e ela começa a transitar ali por nossa coluna vertebral até chegar no topo do nosso chakra coronário. Por isso que o símbolo do caduceu na medicina é representado por essa serpente, né, que entrelaça, fazendo o perfeito equilíbrio entre a energia yang e a energia yin, para que você tenha mesmo esse equilíbrio dessa energia e não simplesmente disparar ela, né, acordar, despertar ela com ira, com agressividade. Não, ela vai trabalhar de uma forma mais pacífica, serena, sem tanta força que geralmente tem mesmo. Então, quando você associa na sua meditação, nas suas práticas de respiração, na sua yoga, alinhamento dos chakras, então você pode fazer uso da serpentinita. Se você for trabalhar ela em chakra, digamos que você fale, Ales, eu ainda não tenho os cristais dos chakras. Não tem problema, você pode adquirir, ou se você já tiver uma serpentinita, você coloca ali em cima do seu chakra esplênico, né, que é o chakra sexual, e aí você dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, que é o Espaço Fênix.8, você vai ver que o primeiro vídeo que eu coloquei lá é um áudio, na realidade, para que você possa já acordar logo cedo com seus chakras alinhados, para que você possa tirar o benefício de estar começando bem o seu dia, tá bom? Olha, vamos para uma segunda dica que eu tenho aqui para você, que é fantástica. Eu já não sei nem se é segunda, né? Porque eu já dei tanta dica bacana aqui. Olha só, tem uma questão que eu gosto bastante, que a serpentinita ela traz, é na absorção dos nutrientes. Sabe quando às vezes o nosso organismo ele não absorve tão bem assim os nutrientes dos alimentos? Mas eu tô falando de gente que já se alimenta bacana, tá? Não é o pessoal que fica aí comendo sempre fritura, refrigerante, fast food o tempo todo. Não, eu tô falando de quem come isso muito de vez em quando. Se você tem o hábito de frutas, verduras, legumes, você se alimenta bem, se hidrata bem, né? Precisa sempre estar ali com a aguinha, cuida da sua energia e tudo mais, aí sim tem uma dica fantástica para que você possa fazer com que o seu organismo absorva mais ainda os nutrientes dos alimentos. Você pode fazer em uma refeição ou outra, ou você pode fazer até nas duas também, nas principais refeições, por exemplo, após o almoço, após o jantar, pode fazer uso do que, Alice? Me explica logo. Você vai pegar um cristal de serpentinita e aí você vai fazer isso aí que eu vou te mostrar na tela. Olha só.
Essa moça aí, ela tá fazendo a tal siesta, né? Que todo mundo conhece, que é aquela cochiladinha gostosa depois do almoço, né? Os hábitos que os espanhóis e até alguns portugueses têm. Mas se você não tem esse hábito de cochilar, não tem problema, só deitar ali um pouquinho, e aí você coloca a serpentinita na boca do seu estômago ali, tá? Seria no chakra do plexo solar, no caso, né? Então você vai colocar o cristal ali e fica por pelo menos de 15, 20 minutos, meia hora, se você tiver esse tempo, né? Para você deixar esse cristal repousado aí no seu plexo solar, para que você possa fazer com que ele trabalhe os nutrientes dos alimentos que você adquiriu. E é bem legal, né? A gente saber que o cristal ele pode ajudar a gente até no campo físico. Agora, quer uma outra dica que eu vou dar para você que agora vai arrebentar? Sabe, tem pessoas que passam por aqueles problemas assim, vai ser um pouco nojentinho que eu vou falar aqui, mas é verdade. Vermes e parasitas. Né? A gente às vezes precisa passar lá no médico e fazer uma desparasitação. Tem gente que faz dieta, né? Uma dieta, eu pelo menos eu faço isso. A virada de cada estação do ano, e aí na próxima lua, né, na primeira lua, lua nova, na virada da estação, então agora a gente passou do verão para o outono, certo? Então na primeira lua nova, dá para fazer o início dessa dieta de desparasitação que leva em torno de uns 15 dias aproximadamente. Por que a dieta? Porque a gente come ao longo dos nossos dias alguns alimentos que fazem com que esses vermes sobrevivam. Então, quando a gente faz essa dieta, você para de alimentar esses vermes que eles não conseguem mais copular e muito menos ovar, né? Fazer com que desovar ali entre o estômago, o intestino principalmente, porque eles ficam escondidinhos. E aí na lua cheia fica aquele alvoroço, aquele frenesi dentro da barriga. Então é um momento que geralmente a gente entra na lua nova, tá? Eu tô falando que na lua cheia eles saem para fazer essa festa geral. E na lua nova é quando a gente pega tanto os vermes mais antigos quanto os ovos que ainda estão para eclodir. E aí, como é que você pode usar a serpentinita a teu favor associado a essa dieta? Você vai começar a fazer movimentos circulares na sua barriga, tá? De preferência, claro, você vai usar um cristal rolado como o meu, e aí você vai fazer movimentos circulares por toda a extensão abdominal, e os movimentos peristálticos que ele vai estar recebendo ali em conexão com esse cristal vai fazer com que você vá aos poucos eliminando esses vermes. Então não estranhe como é que ficar aí quando você for ao banheiro, perceba que vai, às vezes tem gente que já relatou muco, então assim, é bem interessante mesmo, tá? A alimentação associada com cristal, ele vai te ajudar muito, muito mesmo, tá bom? E aí, espero que você tenha gostado dessas dicas interessantes, né? Me deixa saber qual delas você mais gostou. Olha, se você não pode toda vez me acompanhar ao vivo na Astral TV, no programa que vem ao ar toda terça-feira às 8h30, não tem problema, você pode ir lá no canal oficial Astral TV Oficial no YouTube, procurar a playlist Quanto Eu Sou, e aí você vai poder ver todos os programas na íntegra, tudo que eu já trouxe aqui de abordagem com os cristais, cada um com uma dica mais diferente que a outra, e tenho certeza que vai te beneficiar alguma questão, tá? Esse é o meu intuito de vir aqui. E aí, claro, quando você deixa um comentário, me estimula ainda mais de estar sempre trazendo novidades para você. E claro, se você quiser participar do programa e trazer uma sugestão, tem alguma pergunta, pode mandar uma pergunta para mim também, fala comigo lá no Instagram, @espacofênix.8 também, tá bom? E é isso. Próximo programa também tem dicas incríveis. Aguardo você no próximo encontro, pode ser? Então é isso. Beijos de luz!